Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente recebendo a Natália França, a gente vai falar um pouquinho desse aspectos da exceção no direito internacional. A gente está tentando discutir aqui no Cultura Geral, né, com essa parceria também com a Contracorrente, com a editora Contracorrente, do meu amigo Rafael Valim, com o gerenciamento do meu amigo Fernando. A gente está tentando trazer para a sociedade, trazer para as pessoas esse entendimento teórico, mas de uma forma mais palatável, para que as pessoas entendam bem o que está acontecendo, que nos circunda com relação ao desenvolvimento humano e ao desenvolvimento das políticas nacionais, tanto no Estado, nesse caso, né, dos aspectos de exceção, como o Rafael Valim já escreveu o livro também de Estado de Exceção, e tantos outros, né? O Gessé Souza trata muito disso, e tantos outros pensadores, né, e teóricos também. E tratar disso no âmbito da política internacional é fundamental. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Eu acho que a gente está conseguindo construir um liame, uma linha teórica interessante aqui no programa, trazendo também vocês, que é da Contracorrente, que tem esse trabalho de pesquisa tão fundamental para a sociedade brasileira, conduzir esses trabalhos aqui e também expor esse pensamento, essa linha de pesquisa. Muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço aqui a participação nesse seu canal e eu tenho prestado atenção, aí tenho visto algumas das entrevistas, algumas das participações do pessoal da Contracorrente. Tenho gostado bastante, realmente está criando essa linha, né, essa veia de demonstrar essas críticas, né, essas denúncias, tanto do ponto de vista filosófico, jurídico, sociológico, e isso é muito importante na atualidade, né, a gente demonstrar e apontar aquilo que nem sempre é tão fácil de enxergar, como é esse tema das medidas de exceção, que não são tão claras como se era antigamente, né? Antigamente a gente tinha essa coisa da declaração de um estado de exceção, né, da instauração do tanque na rua, né, e hoje em dia a exceção, o autoritarismo líquido, como diz o professor Pedro Serrano, o professor Rafael Valim também, tem essa coisa mais sutil, né? São medidas que funcionam dentro da democracia e que minam a própria democracia. Então, realmente, é muito importante disseminar essas discussões e eu agradeço bastante, tanto a Contracorrente, quanto ao Fernando e ao Rafael Valim e a você aqui, por a gente estar podendo ter essa possibilidade de disseminar essas discussões e esse livro aí que eu publiquei com a Contracorrente é fruto aqui da dissertação de mestrado que eu terminei em dezembro de 2019 e esperei um pouquinho aí para dar uma atualizada e tal e conseguir publicá-lo, mas continuo nos estudos da exceção no geral. Então, assim que puder, a gente começa as discussões aqui, eu te apresento aqui mais ou menos o que foi que eu falei dentro desse livro. Bom, eu acho que como a gente também tem essa perspectiva aqui, a gente tem discutido isso aqui desde quando começa o programa no rádio, que está envolvida com essa modernidade líquida, e ela engloba todo esse contexto, né? E eu queria saber de você esse conceito de autoritarismo líquido dentro da soberania, como é que a gente trabalha isso e como é que a gente pensa isso no âmbito dessa exceção no direito internacional. Perfeito. Esse termo, né, esse conceito foi cunhado pelo professor Pedro Serrano, lá da PUC de São Paulo, que foi o orientador desse meu mestrado. Continua sendo meu mestre eterno, digo para ele, tudo que eu faço tem aí um pontinho do professor Pedro Serrano. E o que ele quis dizer com isso é o seguinte, ele já vinha há muitos anos estudando como que estava funcionando a exceção na atualidade, porque apesar de não existir, como eu estava dizendo, esse tanque na rua, essa coisa da declaração de um estado de exceção, de suspensão declarada de direitos e minando assim esses caráteres democráticos, vamos dizer assim, do Estado de Direito, continua se vendo e continuava se vendo quando ele iniciou esses estudos dele, essa retirada patológica, reiterada, de direitos de grupos sociais dados. Então, por exemplo,
ele vai estudar golpes na América Latina, mas, e também vai estudar o Brasil com relação por exemplo, só um dos exemplos, são vários, com relação a guerras drogas, por exemplo, né, que é algo que começou, vamos dizer assim, nos anos 90, mais ou menos, e que por si só, até pela nomenclatura guerra, né, a gente percebe essa nomenclatura bélica, que vai ter tudo o que eu vou dizer depois, já tem essa coisa de algo contra algo, né, de um combate de algo contra algo. E no fim das contas a gente vai perceber que é o combate do Estado contra grupos sociais, sob o pretexto que parece um pretexto jurídico. O pretexto é o combate ao tráfico de drogas, que é algo que por si só as pessoas geralmente concordam. A mesma coisa com guerra ao terror, né, que contra o terrorismo, combater o terrorismo. São coisas que aparentemente são legítimas, tem uma fachada aí, uma roupagem de legalidade, como diz o professor Pedro, mas que no fundo usam isso como um pretexto para conseguir suspender direitos. Então, olha quantos anos, desde os anos 90 até agora, e a gente olha para os nossos presídios e vê que a maioria das pessoas que estão ali dentro desse combate às drogas, vamos falar assim, de tráfico, sobretudo, são pessoas que são geralmente jovens, geralmente de etnia negra, geralmente vindo das periferias do Brasil. Os grandes traficantes, aquelas pessoas gigantescas, geralmente são pouquíssimo pegas, né? São aquelas pessoas com mínima quantidade de droga, que, enfim, foram pegas em situações bem complicadas, às vezes até forjadas, etc. E isso está lotando as cadeias. Então ficou um pouco claro que o grupo social que foi focado, né, que foi o alvo do canhão aí dessa guerra às drogas, foi um grupo específico. A mesma coisa quando esses canhões se voltaram para outro lado, escolheram outro inimigo, já tentando aí trazer um pouco do Schmitt, né, que é essa coisa de apontar inimigo. O Schmitt era aquele jurista do nazismo, né, aquele que pensou o nazismo do ponto de vista do direito, e que deve ser sempre bem estudado, apesar de a gente discordar sempre dele. Para discordar tem que lê-lo muito, né, até porque dá para ver muito dele hoje em dia. Quando os canhões no Brasil se voltam para a classe política, acontece a mesma coisa. Então, entre muitas aspas, houve uma democratização da exceção. Então se tornou aí, todo mundo reclamava, né? Pega sempre os pobres e nunca se pegam os ricos em tratando-se de crimes. E aí, de repente, houve uma democratização desses canhões da exceção. E aí você foi de... não deixaram de conviver as coisas, né? Mas aí você foi de apenas virar os canhões aí para a classe mais pobre, para a classe negra, para a classe da periferia, principalmente com relação a crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, para a classe política. E aí, de repente, o conceito que antes era de bandido, né, o traficante, na verdade, bandido, né, virou um outro conceito que também é aberto e também cabe tudo, que é o conceito do corrupto. O corrupto, na verdade, político e corrupto é praticamente a mesma coisa. Se eu perguntar para algum brasileiro, assim, que não tem esse estudo profundo com relação a como que funciona o direito e etc., vai dizer político e corrupto é a mesma coisa, né? É sinônimo. Então fica essa discricionariedade muito grande para se apontar quem é que vai receber a dureza da lei, né? A dureza da perseguição penal, que é o braço mais forte do Estado. Então o professor começou a perceber que dentro dos estados, sobretudo da América Latina, e aí pesquisou América Latina e Brasil, a gente continuava tendo pessoas, grupos, e às vezes até geograficamente limitados, como uma periferia, como uma comunidade, que geograficamente limitados, grupos sociais, tinham direitos suspensos por dentro do direito, né, por dentro do Estado democrático, por dentro de um país que se diz democrático, sob a égide do Estado de Direito, como é a nossa Constituição, que continua válida, né? Ela continua válida. Agora, você leva o textinho da Constituição, aquele livrinho que todo mundo segura com muito orgulho, leva para dentro de um presídio, leva para dentro de uma comunidade, lê em voz alta para a pessoa, explicando, né, o juridiquês que está ali dentro, por vezes. A pessoa vai dizer, eu nunca vivi nesse país. Isso, para mim, sei lá, isso daí é uma utopia, uma terra de Poliana, isso é um mundo que eu nunca vi, né, nunca vivi. E aí você percebe que, então, mesmo depois da democratização no Brasil em 88, a gente continua tendo suspensões reiteradas e pessoas cujos grupos não viveram ainda aquilo que se entende por democracia. E aí é isso que são essas medidas que são bem sutis, são cirúrgicas, que você tem que prestar atenção na prática. A gente tem que olhar para a realidade e não olhar aquilo que está no papel, né? Aquilo que a legislação está lá, papel e caneta. A gente tem que olhar para, na verdade, a aplicação prática daquilo para enxergar que ainda existe exceção. Então, mais ou menos foi isso que o professor Pedro quis dizer com autoritarismo líquido. Ele emprestou esse nome líquido, como você bem mencionou, da modernidade líquida do Bauman, que diz que, na verdade, essas linhas entre autoritarismo e democracia ficam líquidas. É justamente isso que ele quis dizer. Fica algo indissociável. Você não sabe mais se você está vendo uma aplicação,
democrática ou se você está vendo uma aplicação excepcional, porque a fachada é sempre jurídica, é uma fachada sempre legítima. E quando você está dizendo, me perguntou com relação ao autoritarismo líquido, com o tema da soberania, foi justamente um dos passos que eu tive que fazer para escrever esse livro, que foi, né, a dissertação de mestrado. Um dos capítulos eu tive justamente que fazer uma genealogia da soberania. Eu tive que fazer esse caminho para demonstrar o porquê que os estados, que são considerados soberanos, portanto iguais entre si na seara internacional, por que hoje eles não têm mais o mesmo caráter de poder de soberania como tinham antigamente. Eu vou trazer vários autores, lógico, acho que um pouco até desnecessário mencionar um por um aqui, seria muito técnico, mas bem num geralzão, seria isso de compreender soberania do Estado como o poder de fazer tudo. Então, o soberano tinha o poder de fazer tudo, estava acima do direito. Isso tem até um pouco a ver com qual das linhagens de filosofia, vamos dizer assim, ou de teoria do direito você compreende. Se você tem uma linhagem mais ou menos à la Hobbes, né, Thomas Hobbes, você tem uma linhagem que compreende, como Schmitt tem, como Maquiavel tem, uma compreensão de que primeiro vem o Estado para organizar o caos que era a vida humana. E depois o Estado cria o direito. Ou seja, como é o Estado que cria o direito, ele não está submisso ao direito. Ele faz o que ele quer, suspende aquele direito, inclusive. E se tem uma linhagem diversa, que seria mais para um Locke da vida, ele vai dizer o contrário. Primeiro vem o direito para regular a vida social e depois a gente cria o Estado para fazer a burocracia dessa vida social. Então, primeiro vem o direito, depois vem o Estado. Então, o Estado, na pessoa do soberano, ou seja, de quem for, independente de qual que vai ser a forma de governo depois, ele está submisso ao direito. Então, ele não pode fazer tudo. Ele também tem limitações jurídicas no seu atuar, assim como todo mundo ali dentro daquele Estado. E aí, trazendo bem, puxando isso bem para recentemente, essa discussão da soberania. A soberania significa que dentro daquele país o soberano, seja presidente, seja, né, um parlamentarismo, não interessa, pode tudo fazer ali dentro ou ele tem limitações? Hoje em dia a gente compreende que não é mais como lá atrás em Westfália, etc., que a soberania do Estado é uma carta em branco para que ele faça tudo que queira fazer, internamente e externamente. Então, eu fiz uma análise nesse livro mais do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, mais ou menos do que a gente tem falado, que ele tem essa limitação jurídica, principalmente pelas constituições, e nesse sentido tem muito papel aí forte as constituições rígidas do pós-guerra, que são as constituições que vieram justamente depois da gente ter uma grande decepção, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi aquele absurdo que aconteceu na Europa, né? Sobretudo o nazifascismo, porque as constituições pareciam ser democráticas. A Constituição de Weimar, né, na Alemanha, é considerada uma das mais democráticas, não em primeiro lugar, porque em primeiro lugar foi a mexicana, mas uma das primeiras que trouxeram direitos sociais, por exemplo. Então, e a Constituição de Weimar ainda estava em vigor, em vigência, enquanto estava acontecendo o Estado nazista, enquanto estava o estado de exceção nazista. Então, não se entendeu, fomos muito ingênuos enquanto humanidade, para entender como que aconteceu isso, sendo que a gente vinha de um boom, né, de proteção jurídica. E aí se percebeu que era necessário uma confluência de direito interno com direito internacional. E aí vem a criação da ONU, né, já que a Liga das Nações tinha sido um fracasso, e as constituições rígidas, que têm essa dificuldade de serem mudadas facilmente, né, e principalmente com a previsão de estado de sítio, estado de defesa, porque prever isso dentro de uma Constituição significa limitar. Tudo que você prevê dentro do direito, você prevê de uma forma já contida, né? A nossa Constituição, por exemplo, de 88, ela demonstra isso. Você tem lá estado de sítio, estado de defesa, que geralmente se chamam de estados de exceção, mas eu não gosto dessa nomenclatura porque confunde, né? Vai confundir com o que a gente está falando aqui, mas que significa algumas suspensões de direitos. Mas isso daí está dentro das hipóteses que estão lá na Constituição. Isso acontece em vários países. Então está bem limitado. E delimitado no tempo também, até 30 dias, renovável só por mais 30, delimitado geograficamente, desde que esteja nas opções tal, tal e tal de acontecimento, tragédia, desastre natural. Então, sempre tem muito bem delimitado o que é. Por isso, as constituições rígidas do pós-guerra fizeram esse movimento bottom-up, que a gente fala, né, de baixo para cima. E o direito internacional, principalmente a internacionalização dos direitos humanos, considerar que todo ser humano, independente de onde que nasça, de que etnia que tenha, de que nacionalidade que tenha, simplesmente por nascer humano, tem um rol mínimo de direitos. Isso é uma luta eterna, lógico, até hoje a gente está tentando reconhecer esse rol mínimo de direitos para todo mundo no mundo inteiro, mas é algo que começou com muita força também depois de 45, também desse período pós-guerra. E aí a gente foi
tentando defender que essas duas coisas, direito internacional e direito interno, começaram a apertar a soberania do Estado. Muitos dos internacionalistas hoje dizem a soberania nem existe mais, porque já foi tão machucada aí pelos direitos ou pelo direito, que ela já nem é mais uma categoria política. Mentira, né? Ela continua sendo uma categoria, e ela por si só tem limitações. Até, por exemplo, é o exercício da soberania de um Estado assinar um tratado internacional, não é? O próprio Estado, usando da sua soberania, em nome de todos que estão ali dentro, assinam um tratado, por exemplo, de direitos humanos. Vou dar aqui um exemplo X, o de proibição da tortura. Então, usando da própria soberania, ele está limitando a sua própria soberania. Por exemplo, de se comprometer a nunca usar a tortura como uma forma institucional. Uhum. Então, é o exercício da soberania que limita a própria soberania. E não tem como a gente dizer que ela deixa de existir. Ela apenas está extremamente limitada. Então, foi esse caminho que eu fiz para demonstrar como que hoje o autoritarismo líquido tenta voltar esse estilo de soberania anterior, dizendo que tudo pode. Não, não tudo pode. Não é mais a festa da cocada. Nós temos aí uma boa e forte limitação dos direitos. Natália, você está falando, eu estava prestando atenção em algumas coisas, e é óbvio, né? Eu queria que você também falasse essa ideia de poder absoluto e abstrato, quando você trata ou quando você pensa também nessa transitoriedade dos tratados internacionais, dos compromissos assumidos perante as cortes internacionais, traz também um entendimento, por exemplo, das relações internacionais e bilaterais, que às vezes e por horas ela pode não ser cumprida. A gente vive momentos, por exemplo, em que parece que a gente está num estado em que esses tratados podem ser suprimidos, mas eles serão cobrados no futuro, porque as pessoas não têm o direito específico de eliminar determinado tipo de acordos que já foram firmados, né? Que o costume também, né, é também princípio geral do direito, né? Então, pensar tudo isso, amarrar tudo isso nessa coisa da abstração, mas também da realidade, é fundamental. Como é que você trata isso dentro do seu livro e dentro da sua pesquisa? Perfeito, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, que é isso de olhar para a prática, né, olhar para a realidade e ver se está dando certo aquilo que a gente tentou fazer. Né? Enquanto humanidade, a gente falou, vamos fazer tratados, vamos todos os países dar as mãos e criar legislações para que internacionalmente a gente esteja condicionado na nossa ação. Seria mais ou menos isso. Agora, é bonito falar, né? É bonito ir na ONU, é bonito fazer todos aqueles fóruns internacionais, tirar foto todos os presidentes juntos, assinando o tratado, fazendo assim com a mão, né, todo mundo tirando foto, segurando o tratado, isso é maravilhoso. Agora, e a prática? Né? Esse que é o problema. Eu geralmente não faço a explicação de coisas por exemplo, né, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que é algo que vai ajudar bastante. E acho que o maior exemplo de todos, inegavelmente, é os Estados Unidos. Aliás, são os Estados Unidos, né? Foi um dos, temos que reconhecer, que mais tiveram papel e entusiasmo na criação da ONU, em 45. O Brasil também estava lá, vários países estavam lá, mas que justamente o Tratado Constitutivo da ONU foi realizado nos Estados Unidos e teve esse grande apoio estatal, não vou dizer governamental, mas estatal dos Estados Unidos. E de vários países do mundo, mas estou falando aqui só para dar essa crítica que eu vou fazer logo em seguida. Então, teve essa disseminação muito grande da realização de tratados que pudessem cada vez mais agregar nesse rol de direitos que todos nós temos que ter. Né? E, por exemplo, hoje nós temos vários tratados de direitos humanos, e não só direitos humanos, nós temos outros tratados que também dizem respeito à nossa vida, mas que não necessariamente tratam de direitos humanos, mas que também estão agregando aí a esse nosso rol de direitos, vamos dizer assim, oponíveis ao nosso próprio Estado e, inclusive, oponíveis a organizações internacionais e ao ordenamento jurídico internacional como um todo. O que acontece? Parece que depois de um tempo, né, e não demorou tanto tempo assim, estava ficando um pouco... como é que eu posso dizer uma palavra simples para não falar palavras feias? Não, por aqui na nossa... Pode ficar à vontade. Pode, né? Então, assim, uma forma de, vamos dizer assim, um interesse de... Estava ficando contra o próprio interesse político, o interesse econômico, o interesse financeiro dos estados, como os Estados Unidos, cumprir tudo isso. Estava prendendo em amarras, né? Por exemplo, o direito internacional da guerra, aplicável à guerra, ou também chamado como direito internacional humanitário.
que tanto limita quais são as hipóteses de conflitos armados, quanto também limita, dentro de um conflito armado, quais são as possibilidades e as impossibilidades de atuação. Vou fazer breves exemplos aqui. A impossibilidade de se atacar hospitais, a obrigação de se deixar passar remédios, de se deixar passar comida, de receber tratamento ambulatório para os combatentes que estão machucados, independente se eles são seus inimigos ou não. A redenção, tem um tratado específico para isso, inclusive, a redenção de inimigos durante um conflito armado. Se a pessoa diz para você, né, e você é inimigo dela naquele momento, olha, me rendo, não vou mais combater, você não pode matá-la, né? Você não pode, você tem a obrigação de torná-la preso de guerra, vamos dizer assim, uma pessoa que tem que ser levada para o seu superior, e aí, então, as outras medidas têm que ser tomadas. Então, tudo isso são limitações. E essas limitações estavam um pouco desinteressantes para estados grandes potências, sobretudo os Estados Unidos. E aí, o que eles fizeram? E aí que eu enxergo aspectos da exceção. Porque qual é o problema da exceção em si? Haver falhas no sistema internacional, por exemplo, é normal. Todo sistema tem falhas, todo sistema jurídico tem falhas. Você vai ter cortes que vão aplicar a legislação de forma errada, nosso STF faz isso bastante, várias cortes constitucionais fazem isso bastante. É normal que o sistema tenha falhas. Esse não é o problema. O problema, aliás, é um problema, mas não é o que eu estou falando aqui. O problema maior, que é esse de um regime de exceção, por que eu enxergo um regime de exceção no direito internacional, é a reiterada violação. É uma ignorada total com relação ao direito internacional, como se ele não existisse e houvesse apenas um caos internacional, como se relações internacionais fosse a briga do mais forte, fosse a briga bélica e econômica do mais forte. E não é isso que acontece, né? Nós temos um ordenamento internacional bem vasto, inclusive, bem forte, apesar da aplicabilidade ser sempre essa questão, né, o calcanhar de Aquiles, mas que limita a atuação dos estados, principalmente interna, mas principalmente externa. Então, eu vou dar um brevíssimo exemplo que aconteceu agora bem recentemente, que é um ataque a míssil lá na fronteira entre a Síria e o Irã, acho que deve fazer umas 3 semanas, que foi em tese, pelos Estados Unidos, né, foi em resposta, em tese, a um outro ataque que teria sido efetuado por uma organização terrorista, que ainda tem que ser confirmado por investigação, enfim, não basta a palavra de algum representante dessa organização, mas que eles presumiram ter conluio com o Estado do Irã, o Estado do Irã, o país do Irã, sendo que o próprio Irã formalmente disse nós não temos nada a ver com essa organização, o que também é objeto de investigação, mas foi isso tomado em conta em menos de um dia, 2 dias, para haver uma retaliação à morte de alguns soldados que houveram nesse primeiro ataque, e aí bombardearam parte do território do Irã com a Síria ali na fronteira. Então, assim, é impensável no direito internacional, isso a gente está acostumado a ver e até por isso a gente enxerga um regime de exceção. É impensável, olhando pelas lentes do direito internacional, que a gente veja uma resposta armada, bélica, unilateral por parte de um país por um ataque de um agente não estatal, que é, sei lá, uma organização, ou uma pessoa, ou 2, 3, 5, 10 pessoas. Então, como que você ataca um país, o território de um país, sendo que este país não te atacou primeiro? Isso não está abarcado, como sempre se fala, no artigo 51 da Carta da ONU, que fala sobre legítima defesa. Não está abarcado ali. Isso daí é um estudo grande, lógico, vários vão discutir sobre isso, mas é como se fosse uma ignorada mesmo, um total desprezo daquilo que acontece no direito internacional. Nós temos, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, que foi criado justamente para tratar de temas de paz e segurança internacionais, de conflito armado, de intervenção armada em um dado território, a depender da discussão do momento, só que sob a égide, sobre toda aquela limitação daquilo que existe no direito internacional do sistema ONU. Então, parece que isso esquece que isso existe por um momento e se age unilateralmente. É uma discussão, como eu posso dizer, de privatização da segurança. Assim como aqui no âmbito interno a gente tem essa discussão, né, do pessoal querendo portar arma, ter posse de arma, da impressão que ninguém quer mais o contrato social, em que o Estado que cuida da segurança, né? Parece que todo mundo quer rasgar o contrato social, digamos, que a gente fez. A gente não fez, né? Mas hipoteticamente a gente teria feito, de relegar ao Estado a proteção da segurança e trazer para si próprio. No direito internacional eu enxergo a mesma coisa. Em 45 e logo em seguida, nos anos em seguida, depois de 60, nos anos 60 também isso foi muito forte,
A gente discutiu, enquanto comunidade internacional, que a gente ia deixar para uma organização internacional mundial como a ONU esse assunto de conflitos armados internacionais e a regulação pelos tratados daquilo que pode ou não pode acontecer, inclusive as hipóteses de retaliação. Tivemos discutido isso. Mas logo em seguida, pouquíssimo tempo depois, a gente tem guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, aconteceu totalmente oposto. E esqueceu-se que isso existe. Então, como que há esse desprezo reiterado e essa ignorada mesmo para que exista um sistema internacional de proteção? Então, eu chamo isso de uma exceção ao direito internacional. Você está imprimindo, por ter poder bélico, poder econômico, poder político, você está imprimindo um regime de exceção ao sistema, organização jurídica internacional. Então, mais ou menos isso que eu quis explicar. Não sei se eu me fiz muito clara, qualquer coisa assim. Não, foi ótimo. Deixa eu fazer só um intervalinho para a gente beber uma água. Vou fazer um intervalo aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está falando sobre os aspectos de exceção no direito internacional. Eu acho que esses assuntos são fundamentais. A gente vai voltar daqui um minutinho com a doutora Natália França, que está dando essa aula para a gente aqui, em parceria com a editora Contra a Corrente. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou entrevistando a doutora Natália França, que lança o livro Aspectos da Exceção no Direito Internacional. E como não poderia deixar de mencionar, queria saber da doutora Natália essa ideia de poder, legitimidade e ilegitimidade. E aí, nessa ideia de soberania, né? Eu queria colocar nessa conversa a guerra híbrida, né, do Andrei Kubikov, que traz essa conversa, que traz esse aspecto da guerra híbrida, e a gente vai esbarrar na soberania, porque a guerra híbrida ela se dá em vários campos, né? E como é que isso, Natália, transita nessa regulação e nesse desrespeito a essa regulação, desrespeito aos tratados internacionais e a vida em sociedade no campo internacional, porque, pelo que se diz os estudos da guerra híbrida, ele vai da periferia até o núcleo, e o núcleo seria o último recurso, que seria a guerra de fato. Mas, nas periféricas, você ataca pelo campo da informação, pela ascensão do medo, pela deslegitimidade do Estado soberano. Dá uma luz para a gente, como é que a sua obra transita nesse meio, Natália?
Pois não, também é outro ponto super importante. Estou gostando bastante dessa entrevista, porque você é uma pessoa, um entrevistador, que traz uns pontos assim que eu acho super relevantes e que por vezes passam batido quando eu vou tentar explicar essa minha dissertação e esse meu livro. Esse assunto da guerra híbrida tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, porque como justamente você explicou, nós temos outras táticas de guerra que são aplicadas a outros meios, a outras realidades que não a guerra em si, né? Não a guerra que a gente conhece, que é essa guerra de armas contra armas, né? Nós temos outros tipos de armas sendo utilizados, como, por exemplo, o direito, o que me faz quebrar o coração, né? Porque todo mundo que estudou direito, estudou durante tantos anos que o direito é o escudo de proteção do cidadão, né? Que o direito tem que ser aquilo, não estou falando dos direitos, mas o direito em si, né? Enquanto instituto jurídico, assim. O direito era para ser aquilo que protege de autoritarismos, né? Protege de arbitrariedades, o que protege de aspectos de vicissitudes da política, né? O direito era para ser o nosso escudo, né? E quando se utiliza o direito como uma arma de guerra, isso daí me quebra o coração. Eu tenho, lógico, como base aqui teórica para estudar isso, sobretudo recentemente, os professores Valim, Cristiano e Valesca, com o livro deles Lawfare, que tem uma discussão política muito importante, que tem tudo a ver com estado de exceção. Inclusive, eles fazem essa conversa entre lawfare e exceção, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, apesar de serem coisas diferentes. Mas justamente esse uso de outros tipos de armamentos que não bélicos, né, mas como, por exemplo, influências, desinformação, como você mencionou, e direito, para se minar ou para se chegar até um interesse, né, um objetivo de interesse, seja qual for, geralmente econômico e político. Eu acho que um dos meios que tem como a gente perceber essa guerra híbrida é a intervenção eleitoral, né? A gente tem grandes discussões com relação a fake news e direito eleitoral e a influência política das eleições de países. Nós temos esse assunto de desinformação, fake news e manipulação de informações também com relação a impeachments, né? Não estou falando só do Brasil, estou falando de outros países da América Latina. Também temos essas discussões com relação à destituição de pessoas do parlamento na Europa, também não é só coisa nossa, né? Jabuticaba aqui não. Mas eu acho que são meios que a gente enxerga que está se utilizando campos que eram para ser campos de organização da vida social, como a política, como o direito, para se guerrear. Então, é uma guerra de informações contra desinformações, é uma guerra de lisura eleitoral contra manipulação eleitoral, e tudo isso utilizado junto, né? Para mim, eu não vejo essa coisa de primeiro utilizar essas coisas periféricas para depois chegar no núcleo, eu vejo como isso sendo utilizado juntamente, né? Uma coisa acontecendo ao mesmo tempo que a outra. Nós temos essa grande discussão do que aconteceu com a primeira e única, né? Ainda bem, eu espero, eleição do Trump, né? Nos Estados Unidos, com a discussão da Cambridge Analytica. Nós temos também a relação com o que aconteceu no Brasil nas eleições de 2018, com essa manipulação, aqueles robôs, né, e disseminação de fake news logo dias antes de se haver as eleições e essa manipulação do voto, né? Isso parece que não tem nenhuma implicação internacional, mas tem, porque são essas pessoas que são os chefes de Estado, que são os soberanos, como eu estava dizendo, que vão decidir como atuar no direito internacional. Um outro exemplo que eu estava pensando agora, que você mencionou isso, e eu mesma falando fui lembrando, calma aí que eu acabei de esquecer. Eu mencionei das eleições de 2018 e mencionei essa manipulação eleitoral. Lembrei. Eu queria dizer o seguinte: quando há essa reiterada violação de direitos e do direito, suspensão do direito, que é o que a gente tem chamado da instauração de um regime de exceção, né? Havendo essa intervenção por parte da soberania, essa intervenção por parte daqueles que tentam suspender. Nós temos também uma intervenção jurídico-econômica, por exemplo, com relação ao que eu chamei de uma análise excepcional do FCPA. Não sei se alguém conhece o FCPA dos Estados Unidos, é FCPA realmente, significa a lei de combate, né, à corrupção internacional ou corrupção estrangeira. Isso daí eu discuti num artigo antes até da publicação da dissertação do mestrado. É um absurdo de extraterritorialidade. O que significa isso? É uma legislação estadunidense que, em tese, como eu já falei que a exceção faz, tem essa fachada de legitimidade de querer combater a corrupção, enfim, o que no geral é algo que todo mundo que tem 2 neurônios vai concordar, realmente, a corrupção é algo ruim, nós temos que combater. Essa é a fachada.
Mas olha que curioso que faz o FCPA. Basta que qualquer contrato que tenha algum aspecto internacional, seja entre eu que estou no Brasil e um amigo meu que está na Índia, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Um contrato que tem algo a ver com o internacional, pode ser de prestação de serviços, eu posso estar fazendo uma pesquisa jurídica para ele, por exemplo, e a gente faz um contrato. Pode ser de compra, quando a gente faz uma compra online lá de algo que vem de fora. Qualquer tipo de contrato, inclusive aqueles grandões entre empreiteiras, entre grandes empresas, etc. Qualquer coisa que utilize o padrão dólar, que utilize a moeda dos Estados Unidos, que é o dólar americano, isso daí basta para que o FCPA dê a jurisdição dos Estados Unidos sobre esse contrato. Então, havendo qualquer cheiro, vamos dizer assim, suspeita de que haja algum tipo de corrupção por qualquer parte, qualquer pessoa dentro daquela empresa, mesmo que a pessoa não tenha poder decisório naquela empresa, o FCPA, ou seja, a jurisdição dos Estados Unidos, a soberania dos Estados Unidos, pode vir com tudo. E o que isso significa? Isso significa... Perdão, acho que você está sem o microfone. Deixa eu só fazer um recorte. Se isso aí pode significar uma espécie de lei em movimento, em que a lei se adequa ao fato e não o fato à norma, vindo dos Estados Unidos? Sim, faz todo sentido para mim. Porque o que eles fazem através do direito, usando esse direito como arma, enquanto essa legislação que vem, uma produção jurídica como arma, vem dar esse seu poder de polícia no mundo inteiro. Então, como os Estados Unidos quisessem se tornar polícia mundial, de vigiar aqueles países, porque países podem fazer contratos também, empresas, pessoas que estejam fazendo contratos e que eles, investigando, nunca se sabe como, chegam a conclusão de que há uma suspeita de corrupção. Mas, curiosamente, as próprias empresas dos Estados Unidos muito pouco são investigadas, empresas europeias muito pouco são investigadas, mas as empresas latino-americanas são escrutinadas. E o que a gente tem que fazer quando essas empresas têm esse tipo de persecução, para não falar perseguição, porque de fato acaba sendo perseguição, penal, por parte dos Estados Unidos? Sentar e fazer o plea bargain. Sentar e fazer acordo com o Ministério Público, né, que é o Departamento de Justiça, o DOJ lá dos Estados Unidos. Sentar e fazer acordo, só que esse acordo envolve o quê? Bilhões de dólares. E o que acontece no final? A empresa, vamos falar um exemplo do Brasil, a empresa acaba tendo que fazer esse tipo de acordo no Brasil, acaba tendo que fazer esse tipo de acordo nos Estados Unidos, e onde mais ela passou, e por acaso deve ter tido alguma suspeita de ter havido corrupção, ou daquele dinheiro que passou por algum país ser fruto de corrupção. E aí o que acontece com a empresa? Ela quebra. Qual é o interesse, então, a gente olhando para a prática, como você bem disse, olhando para a prática e não para o papel da legislação? O interesse é quebrar grandes empresas que principalmente estão levando desenvolvimento a países que eles não têm interesse que tenham desenvolvimento, como nós aqui na América Latina. Então, isso daí é um mecanismo jurídico, o que me dói muito, é um mecanismo jurídico de exceção. É um tipo de guerra... Legitimado. Exato, legitimado pela autoridade do Estado, né, que passou lá pelo Congresso, vamos dizer assim, Nacional dos Estados Unidos, essa legislação. Na hora que passou, se tornou norma. Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo. Entrevista boa, papo bom, passa rápido demais, né? Não sai daí, um minutinho só. Nós estamos conversando com a doutora Natália França, a gente está falando um pouco sobre a sua obra, né? Publicada pela editora Contra a Corrente, sobre os aspectos da exceção no direito internacional. É um minutinho só, nós estaremos de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes.
Envie a mensagem Quero Doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, voltando com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos entrevistando a doutora Natália França. A gente está falando um pouco dos aspectos da exceção no direito internacional. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso para entender até a lógica do que está acontecendo nesses últimos 10 anos no Brasil. É muito, muito importante a partir do momento em que os Estados Unidos acionam o Comando Sul do Exército Americano, a partir de 2008, e isso é fundamental. Isso é uma aula que nós estamos recebendo aqui com a doutora Natália. Doutora Natália, mais uma pergunta que eu queria fazer para você, quando eu tenho acesso ao capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, e a gente percebe que esse controle, né, digital que as pessoas têm, ele também passa por um controle da subjetividade. Mas antes disso, da gente falar do controle da subjetividade ligado ao direito internacional, eu queria que você transitasse também nessa questão da soberania e na questão do direito internacional e seus aspectos de exceção, nesse ensinamento que a Shoshana Zuboff traz para a gente nessa era do capitalismo de vigilância, em que até o que a gente está conversando agora é monitorado, né? E as pessoas estão sabendo o que a gente está falando aqui e o que vai para o ar daqui alguns dias. Então, como é que a gente transita nessa ideia de digitalização das informações, do conhecimento, da educação, de todas as relações humanas que a gente tem vivido e nos aspectos da soberania e do direito internacional e, obviamente, dentro da sua literatura, que são os aspectos de exceção nesse campo? Pois não, fica aqui, logicamente, a minha alta recomendação a este livro da professora Shoshana, porque é maravilhoso. Minha mente fez assim, ó, puf, na hora que eu estava lendo esse livro. Eu tive o primeiro contato com a existência da professora, para você ver como é que funcionam as coisas, depois do documentário, né, que a gente viu lá na plataforma de streaming, que fala, se eu não me engano, Privacidade Hackeada ou aquele outro da... Dilema das Redes. Dilema das Redes, não sei se até nos dois, eu acho que até nos dois ela é entrevistada, né, ela é inquirida sobre o que acontece, né. E aí eu falei, meu Deus, essa mulher deve saber muito. E aí até ficou mais famoso, né, o livro dela, e saiu aí com grande fama e todo mundo tá estudando. Lógico que eu não tenho aqui nem o mínimo nível de compreender tudo que ela compreende, nem de compreender em detalhes o que acontece com os nossos dados. Eu acho que ninguém tem. Acho que nem aqueles que roubam nossos dados não têm compreensão daquilo que vai acontecer depois com aquilo que eles roubaram. Mas eu acho que tem que ter como fazer esse link, sim, de capitalismo de vigilância com exceção. Porque, primeiro, os dados que estão nesse momento aqui nosso, tomando a minha voz, a sua voz, meu rosto, o seu rosto, né, os nossos dados aqui de inserção de e-mail, de senha e de tudo que a gente utiliza aqui para entrar nessa transmissão, a gente não faz ideia do que acontece. Então, geralmente, o que vai acontecer? Vou fazer uma previsão aqui. O que vai acontecer vai ser a utilização desses dados contra a gente, ponto final. Mas, elaborando um pouco mais, o que geralmente acontece? Tem-se várias discussões de tecnologia e exceção no sentido de, por exemplo, reconhecimento facial. Não sei se vocês viram, mas faz pouquíssimo tempo, acho que menos de um ano, que a gente viu um estudo com relação a reconhecimento facial nos Estados Unidos, de uma tentativa de implementação de câmeras nas ruas de uma cidade, para tentar reconhecer pessoas que são foragidas. Ou então, isso daí por um lado. E por outro lado, utilizar esse mesmo mecanismo, esse mesmo aparato, para tentar prevenir crimes.
E aí todo mundo perguntou, como que vai prevenir crimes utilizando só a câmera? Seria pelo medo da pessoa praticar crimes porque tem uma câmera perto? Eles disseram não, que isso comprovadamente não acontece. Tá? A câmera em tudo que é lugar e as pessoas cometem crimes. Seria a análise de face, de comportamento da pessoa antes de cometer crimes. Então teria um estudo psicológico, psiquiátrico de como que faz o comportamento físico realmente de uma pessoa que está prestes a cometer um crime. Modo de andar, modo de falar, modo de se portar perante a sociedade. Olha, eu acho que isso não tinha como dar outra coisa a não ser muito errado, para não falar a palavra com M, né? Ia dar muito errado. Logicamente, começaram a pegar o quê? Pessoas que têm comportamento como jovens de periferia, que tem aquele comportamento mais desleixado, que fala assim, muito com as mãos e se porta de um jeito mais aquilo que os Estados Unidos, entre muitas aspas, chamam de jeito vagabundo, vamos dizer assim, né? Aqui não é muito diferente, né? O pessoal também deve chamar dessa forma. E é engraçado, porque pessoas das comunidades latinas e pessoas das comunidades, principalmente dos guetos, né, negros nos Estados Unidos, eram sempre paradas na rua. Tem gente que foi parada, acho que sim, 30 vezes em 2 meses e não tinha absolutamente nada não tinha porte de arma, não tinha drogas, enfim, não tinha nada que a pessoa tivesse, que fosse confirmar que a pessoa tivesse prestes ou cometendo crimes. Então, lógico que esses dados que tem de nós, né, que deixam ter de nós, vão ser usados contra nós e nesse sentido muito esquisito. Outra coisa também é a inteligência artificial, também com relação ao direito penal, e só fazendo um parênteses com o que eu estava falando anteriormente. Engraçado que a preocupação é o cometimento de crimes contra o patrimônio, né? Ou então com relação ao tráfico de drogas. E os crimes que são cometidos por trás de um computador, dentro de um escritório bonito com ar-condicionado? Acho que esses eles não estão muito preocupados, né? Eles estão preocupados com a criminalidade da rua, né? O que não é algo para se deixar de lado, lógico, mas, mais uma vez, como a gente enxergou aqui no nosso Guerra às Drogas, vai acabar aumentando a população carcerária de um certo grupo social, de um certo nicho social, que são esses, geralmente, pessoas pobres, de uma etnia fixa e de lugares geográficos fixos. Mas, como eu estava dizendo, uma outra questão de inteligência artificial é que quando você tem esse uso de inteligência artificial para ler dados e tirar conclusões, então, por exemplo, utilizar inteligência artificial para criar decisões administrativas sobre alguma coisa, ou decisões de juízes, por exemplo, tem essa discussão dos juízes falando, meu Deus, agora a inteligência artificial vai conseguir analisar os documentos de um caso, né, analisar estatísticas e conseguir proferir a decisão antes de mim. E isso, uso da inteligência artificial, a gente tem que lembrar, como diz bem a professora Xoxana, que ela é criada pelo ser humano. Ela tem aquela coisa do machine learning, ela aprende sozinha, mas ela aprende sozinha a partir de parâmetros que nós colocamos nela. E nós somos uma sociedade machista, racista, xenofóbica, homofóbica. Nós somos uma sociedade que não tem jeito de o computador aprender, mesmo que depois ele reproduza e aprenda de forma autônoma, que ele vai fazer de forma diferente. Aconteceu a mesma coisa com a inteligência artificial. Teve alguma aí que eu não vou lembrar o nome, mas que utilizava o Twitter para falar, a inteligência artificial tinha uma conta no Twitter, e aí, de repente, passou pouco tempo, ela começou a postar, essa inteligência artificial, frases extremamente racistas, frases nazistas, inclusive, realmente, tal grupo social, como os judeus prejudicaram muito a Alemanha da época X, nós devemos exterminá-los. A população negra é a que mais comete crimes de acordo com as estatísticas, portanto, nós devemos prendê-las em massa. Assim, conclusões que são absurdo, mas que a gente pensa, fala, na verdade, essa não é uma conclusão da máquina. Essa é uma conclusão nossa. Que nós chegamos a essa conclusão absurda e nós fazemos a manutenção desse raciocínio e que a gente tem que diariamente combater. Então, não adianta você deixar a máquina fazer o raciocínio se o raciocínio vem de parâmetros nossos, né? Então, acho que tem tudo a ver essa relação de utilizar mecanismos e armas para exercer a exceção e a tecnologia. Eu acho que a tecnologia vem aí muito perigosamente como um perigo e mais uma arma para a utilização do autoritarismo líquido. Natália, eu acho que a conversa é muito rica, né? E ela não se esgota por aqui, né? Mas eu queria saber também de você, nessa última pergunta, como é que a gente trabalha e pensa, e uma das coisas que eu já discuti aqui com vários pensadores, com Daniel Omar Pérez, com Christian Dunker, com
o Vladimir Safatli, com o Rafael Valim, com Augusto de Arruda Botelho, tanta gente já passou por aqui, doutor Fábio Belo, psicanalista aqui de Belo Horizonte. Eu queria saber de você como é que a gente trabalha essa questão da exceção, né, e dos aspectos do direito internacional na questão do controle da subjetividade, ou seja, e para trazer isso aqui, a gente pensa na sobreposição de cultura, em que parece coisa simples, mas você traz de uma sociedade, por exemplo, o Dia das Bruxas, que foi colocado no dia do Saci Pererê, né? Parece uma coisa boba, mas é uma coisa completamente sutil, e ela vai replicar isso ao longo da vida dela. Como que a gente trabalha e pensa essa questão do campo da soberania, no campo dessa exceção dos direitos internacionais, no controle daquilo que é só seu, mas que a partir do momento que acontece esse controle da subjetividade não é mais só seu, foi uma coisa que foi implementada. E aí você pode trazer Bourdieu, pode trazer um monte de pensadores para pensar como é que isso é introjetado no sujeito. Mas eu queria saber de você como é que você transita nessas ideias também, sem querer fugir do título do seu livro, obviamente, né? Imagina, tem toda a razão. Você tinha até mencionado já na pergunta anterior, e eu que divaguei aqui e acabei esquecendo de mencionar, tem toda a razão. Também é outro assunto que não foge da análise da exceção, sobretudo no direito internacional, com relação a isso que a gente estava mencionando de culturas, né? De imposição de culturas. Você sabe que uma das maiores discussões do direito internacional de direitos humanos é o universalismo versus o relativismo ou regionalismo, né? Que é a discussão de como que a gente pode dizer aquilo que eu defendo, que eu falei lá no início, de que todo ser humano tem um rol mínimo de direitos, né? Então todo ser humano deve ser detentor de direitos humanos apenas por ser humano, por ter nascido um ser humano. Como é que a gente fala isso com tantas questões diferentes, regionais no mundo inteiro, né? Isso daí, eu tenho um livro maravilhoso que foi o best-seller de 2017, lá da Academia de Direito Internacional, eu estava lá fazendo um curso, e aí eles falaram que o livro mais vendido e mais acessado naquele ano tinha sido como é que é o nome do livro? Transnormatividade Internacional. Eu vou lembrar o nome do autor, porque ele é japonês. Onuma Yasuaki. Do livro do professor Onuma Yasuaki. Ele diz nesse livro o seguinte: deixa eu explicar para vocês o porquê que o universalismo de direitos humanos não está pegando, né? O livro dele se eu não me engano, perspectiva transcivilizacional e não transnormativa, transcivilizacional do direito internacional. E o que significa? Ele quer dizer, porque prestem atenção no que aconteceu em 45, prestem atenção em todos os tratados, da onde que eles surgem, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos. E com qual lógica? Geralmente uma lógica cristã, uma lógica de que todos somos irmãos e por todos sermos irmãos, filhos do mesmo pai, nós somos iguais e merecemos os mesmos direitos. Essa coisa que foi aos poucos secularizada continua sendo uma lógica cristã. Se você fizer uma lógica de outros tipos de religiões, sobretudo orientais, ele vai dizer, a gente não vai chegar na mesma conclusão de que todos são iguais e merecem os mesmos direitos. Aí você vai dizer, do nosso ponto de vista, nossa, que absurdo. Como assim? Nem todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Nossa, pra gente é muito fácil falar, né? Porque a gente está sobre sobre essa cópia aí de Estados Unidos e Europa, porque a nossa influência foram eles, e a gente está com uma lente do Ocidente, né? Olhando pelas lentes do Ocidente. Quer saber um exemplo do que mais me toma, assim, que quando eu vou dar aula eu tenho que discutir argumentos e não tenho resposta? O caso da mutilação genital de alguns países na África. Eu acho que bastante gente chegou a saber sobre isso, porque chegou na mídia, que em alguns países, inclusive no norte da África e também no Oriente Médio, alguns países praticam esse ato que para nós é algo para se abominar, né? Que é a mutilação genital de meninas, para que, vamos falar em conclusão muito rápida, para que mutilação do clitóris, para que não sintam prazer. Ponto final, seria isso. E aí, qual que é a discussão? Por um lado, integridade física e dignidade humana, certo? A preservação dessas meninas. E por outro lado, e aí não sabiam o que era. O que tem para se defender do outro lado? A cultura, a prática cultural, mas qual que é a base da prática cultural? E quando se foi lá, né, em loco, para descobrir, para perguntar para a comunidade, para as mães, a ONU fez isso,
as mães responderam, não, mas deixa eu explicar. Então, nós temos aqui uma colisão de dignidade com dignidade. Porque a minha filha, a minha neta, etc., se ela não sofrer esse tipo de prática que a gente tem há centenas de anos, ela vai ser expulsa da nossa comunidade. Se ela não sofrer esse tipo de prática, ela vai perder a sua dignidade na comunidade, vai ser expulsa e vai ter que viver sozinha, fora dali, ou seja, vai estar jogada ao mundo. E aí o pessoal ficava assim, meu Deus, como é que eu vou levar de volta para a ONU esse estudo dizendo que é um conflito de dignidade versus dignidade? Pior que é. E aí fica essa questão, é o universalismo do ponto de vista de uma criação ocidental, ocidentalizada, um padrão Europa, padrão Estados Unidos, ou um regionalismo que vai permitir maleabilidade de direitos a depender da cultura e da região do local. Essa é uma das maiores questões de direito internacional. Então, quando você tem a imposição de uma lógica daqueles países que na época e continuam sendo, que têm maior poder econômico e político para criar legislações internacionais, você impõe uma lógica ocidental. E aí isso você acaba tornando, você acaba vendo pessoas, por exemplo, no Japão comendo McDonald's, como você também estava dizendo. A globalização em si, ela tem entre as suas práticas, muitas práticas excepcionais, porque acabam suspendendo direitos de pessoas que querem praticar seus direitos na forma que sempre fizeram, por exemplo, práticas culturais ou religiosas, e que não conseguem mais, ou que perderam essa tradição, que não tem mais a manutenção da tradição de acordo com as gerações, e isso já está sendo perdido, né? Então tem uma tentativa de enxugar gelo, vamos dizer assim, da Unesco, de tentar declarar algumas práticas como bens imateriais da humanidade. Mas quando não tem pessoas mais que o pratiquem, fica muito difícil. Né? Fica muito difícil. E aí você tem um aspecto de Europa e Estados Unidos em todos os países do mundo. Será que isso fica a crítica, justamente, inclusive para mim, que fui aqui defendi uma dessas coisas, será que isso é universalizar direitos humanos ou isso é universalizar o paradigma ocidental? Será que a gente quer tornar o mundo um grande Estados Unidos? Esse que é o problema. Exatamente, né? Universaliza o direito da Europa e dos Estados Unidos, né? Aí Exato. É um controle da subjetividade. Eu acho que essa discussão não para por aqui, essa conversa não para por aqui. Você vai ter que voltar mais vezes no programa, viu, Natália? Já está convidada. E, gente, chegamos ao final dessa entrevista super bacana, super maravilhosa, com essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Natália França, que escreve o livro publicado pela editora Contra a Corrente, Aspectos da Exceção no Direito Internacional. Natália, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz, muito honrado e muito satisfeito com esse nosso bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, gostei bastante, foi uma das conversas, como a gente estava falando no intervalo, mais fluidas que eu tive, mais informais, assim, que eu pude até trazer aspectos de outros estudos que eu tenho feito recentemente, e não tão técnica, né, porque a gente do direito acostuma muito com o juridiquês, né, com aquela análise técnica, e é legal sempre ter essas conversas mais informais. Tô super aceitando o convite que você falou para voltar quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós é que agradecemos pela aula, ficamos por aqui, voltamos amanhã aqui no Cultura Geral, na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.